Boa tarde, seja muito bem-vinda a essa live, onde eu quero falar sobre as 5 perguntas que podem transformar a forma como você enxerga o comportamento do seu filho. E para começar essa live, né, eu queria começar com uma pergunta. Quando o seu filho ele não dorme, ele não desgruda de você, é muito apegado, ou então quando ele aparenta assim, muita insegurança, assim, qual é a primeira pergunta que vem à sua mente? Vocês vão perceber que eu estou olhando aqui, porque na verdade eu anotei muitas coisas para que eu não perca nada, para falar tudo que eu tenho a intenção de falar aqui nessa live, tá? Então eu anotei tudo aqui. Vocês vão observar que eu estou olhando um pouquinho de lado, mas é por isso. Então qual seria a primeira pergunta, né? A primeira coisa que a gente já pensa quando a gente percebe, né, esse comportamento assim disfuncional, digamos assim, né? Escreve para mim aí, por favor. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Bom, a primeira coisa que a gente pensa normalmente seria assim, né? Como que eu faço para acabar com isso? Como que eu consigo transformar, né? Como que eu acabo com esse comportamento, digamos assim, né? Mas assim, hoje eu quero trazer assim, eu quero mostrar 5 perguntas que na verdade mudaram a forma como que eu enxergo o comportamento infantil. E isso faz com que a gente consiga entender de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara, digamos assim. E muitas vezes, né, a resposta ela não está ali no comportamento em si, mas está invisível, está em algo que a gente não está conseguindo enxergar, né? Mas antes eu quero contar uma história para começar, né, a nossa live. Na verdade, é um caso que eu quero contar para que você consiga entender como que funciona esse processo. E normalmente é assim, ó, primeira coisa, né, eu queria falar que foi uma mãe, né, que veio até mim, né, a preocupação maior dela era porque o filho dela não estava dormindo bem à noite. Então, normalmente a criança dormia, mas aí chegava um horário que ela acordava. Normalmente, assim, ela acordava sempre no mesmo horário, né? Isso já estava, assim, ficando algo que ela não estava conseguindo entender por que isso acontecia, né? E quando a gente foi investigar, o que a gente percebeu? Que quando ela estava grávida, a mãe também sempre acordava nesse horário, né? Por motivos, assim, da gestação mesmo, né? Então, ela sempre acordava nesse horário. Só que, até então, a mãe não tinha feito essa conexão, né? De que uma coisa podia estar relacionada à outra. Então, quando a gente foi investigar, a gente foi entender, né, esse contexto, essa história do que estava acontecendo ali, eu mostrei, né, a gente entendeu juntas, na verdade, né, que a questão era essa, né, porque a criança, ela registra tudo aquilo que foi vivido na gestação. Então, isso acabou ficando ali registrado nela, na criança, apesar de ser nesse período gestacional, né, a gente acha que a criança, ela não está registrando, né, as coisas que acontecem com a mãe, né, mas não, ela registra tudo. Então, essa história, ela ilustra muito, né, porque muitas vezes a gente não consegue entender, porque é como se a situação, ela tivesse desconectada da realidade, mas não é, né, é algo que aconteceu lá atrás e ficou registrado. Então, isso acaba refletindo depois na vida da criança, né. Então, quando a gente entende, normalmente, o que acontece? A gente faz as reprogramações adequadas de acordo com o contexto e com a história, né, dessa mãe, dessa criança. Geralmente os resultados são bem interessantes, né? E agora eu queria falar, depois de eu contar essa história para vocês, eu queria falar também, assim, sobre essas 5 perguntas, né, que são as perguntas, assim, que mais conduzem, assim, o meu trabalho, né, que são as perguntas, assim, que norteiam esse meu trabalho. Então, a primeira pergunta seria assim, né, o que estava acontecendo na minha vida quando eu descobri a minha gestação? Isso faz muita diferença, assim, no sentido, né, de qual o sentimento quando você recebeu a notícia, de quando você estava grávida, né, se você teve medo, você teve alegria, como que foi, né, você ficou muito preocupada com essa situação, porque esse primeiro impacto é algo, assim, que faz muita diferença, porque normalmente o que acontece, o que fica registrado na célula do bebê é esse primeiro momento, mesmo que depois você amou a criança, assim, maravilhosamente bem, né, assim, nossa, é o amor da sua vida, mas independente disso, aquele primeiro impacto é aquilo que fica registrado na célula da criança. Então, muitas vezes, se a mãe naquele primeiro momento teve um susto, isso aí ficou ali registrado. Então, a gente precisa tratar essas memórias para que isso consiga ser liberado, né? A segunda pergunta, né, que normalmente eu faço é como que eu vivi a minha gestação emocionalmente, né? Como que estava, assim, porque na verdade nenhuma gestação é perfeita, né? Nenhuma. A gente não tem como ficar 9 meses, assim, zen, né, como se diz, né, tranquila, não tem como, né, porque a gente vive muitas situações em 9 meses, né, não, é impossível isso acontecer. Mas assim, o que prevaleceu, né? Quais são as emoções que você mais sentiu nesse período?
né? Como que estava a sua vida, os seus relacionamentos nessa época. Isso é muito importante também, você fazer essa pergunta, né, essa reflexão. É algo muito válido para que você consiga entender melhor, né? Como que você pode ter vivido isso que possa estar refletindo hoje no comportamento do seu filho. A terceira pergunta seria, como meu filho chegou ao mundo, né? Como foi o nascimento? O que você sentiu naquele momento do nascimento? Foi como você queria ou não foi? De repente você queria ter feito algo diferente que não deu certo, né? Teve alguma coisa diferente que não foi conforme o esperado, né? Aliás, eu tô aqui falando, né, e não perguntei como que tá o som. Tá tudo certo com o som? Vocês estão me ouvindo direitinho? Por gentileza, se vocês puderem colocar aqui no comentário para mim, só para eu saber. Tá tudo certinho? Deixa eu esperar só um pouquinho para alguém responder, só para eu ver se realmente o som tá bom. Só para eu tô aqui falando, né, com o microfone e não sei nem se tá saindo o som direitinho. O som tá bom, por favor? Se vocês puderem responder para mim, só para eu poder continuar falando aqui. Eu tô com medo de ter o som não tá bom e aí eu tô falando à toa aqui, né? Ah, obrigada, Lê. Só para eu saber mesmo se tá ok, né? Então, voltando aqui, né, na terceira pergunta, né? Então, assim, no caso, como foi o nascimento, né? Como que você se sentiu naquele momento, se teve algo que você, de repente, queria ter feito diferente. Isso também é muito importante, né? Para que você consiga interpretar, porque muitas vezes, a partir do nascimento, tem alguns sintomas, né, que eles são muito gerados a partir do nascimento, sabe? Então, a forma como que a criança chegou ao mundo influencia demais nos comportamentos. Isso também a gente trata sempre dentro do meu acompanhamento, né, do meu tratamento, dos meus atendimentos. Isso também é algo assim que é uma pergunta muito fundamental para que a gente consiga entender melhor sobre isso, né? A quarta pergunta, né, é o que esse comportamento desperta em mim? Então, assim, o seu filho, na verdade, ele apresenta um comportamento específico, mas o que você sente em relação a isso? Porque muitas vezes o comportamento dele e o seu sentimento diz muito sobre a situação. Porque tem muita coisa que está relacionada, né? Então, por exemplo, se você sente muita raiva, você sente culpa, né? Você sente, assim, uma impotência de não saber o que fazer, né? Então, geralmente, a gente também analisa essas questões, porque muitas vezes, na verdade, não que tudo aquilo que o filho está sentindo, na verdade, é um reflexo da mãe, né? Então, a gente tem que entender esse contexto, porque isso faz toda a diferença, né? Então, a nossa emoção, ela diz muito sobre a situação que a gente está vivendo, né? A quinta pergunta, a pergunta 5, né? O que esse comportamento pode estar querendo te mostrar? Essa questão é a mais importante, né? Porque normalmente a gente sempre vai olhar no comportamento, mas a gente tem que olhar o que na verdade, ele está querendo mostrar com aquele comportamento. Qual que é a mensagem que ele está trazendo? Porque nenhum comportamento é aleatório. A gente pensa que é, mas não é. Né? Tudo tem um porquê. Assim, então, o que a gente tem que entender assim, o que ele precisa para ele estar fazendo esse tipo de atitude, ação, né? Tendo esse comportamento. Talvez ele está precisando de mais segurança, né? Está precisando de mais presença, de mais conexão, porque todo o comportamento é como se fosse um grito de socorro. Então, quando existe isso, a gente tem que observar, porque tem alguma coisa ali que está querendo ser mostrada, né, pra gente, que muitas vezes a gente não está sabendo ler, não está sabendo interpretar essas informações que a criança está trazendo pra gente, né. Então, é bem importante, né, a gente sempre tentar entender o que ele está querendo me mostrar com isso, né. E, então, esses são os comportamentos, né, que eu queria trazer, aliás, essas questões, né, as perguntas, para entender esses comportamentos, né. Então, assim, a partir daí, né, eu queria dizer o seguinte, né, que essas perguntas, elas fazem parte, assim, né, da forma como que eu conduzo, né, o meu atendimento, o meu tratamento, o meu trabalho, né, e foi aí, então, que surgiu o método vínculo, que é o método que eu trabalho, que, assim, a gente tenta entender, né, o histórico de gestação, porque a partir do histórico de gestação, a gente consegue ter, assim, digamos, um mapa, a gente vai investigar, né, vai ter um mapa daquela situação, do que tudo aquilo aconteceu dentro do histórico de nascimento, né, da criança, mas também a gente primeiro entende as questões da mãe, porque não é só a criança, né, a mãe, principalmente a mãe, né, porque a mãe a criança é o reflexo da mãe, então a gente tem que entender primeiro qual foi todo aquele contexto que ela viveu na gestação, né, para a gente conseguir ter um norte mesmo, né, porque todo comportamento traz uma mensagem, então não tem como a gente olhar só para a criança também,
Então, esse é o primeiro passo, na verdade, né? E, assim, depois que a gente faz a investigação, que a gente consegue ali ter aquele mapa, né, de qual a situação ali que tá pedindo ajuda, digamos assim, né? Eu também trabalho com reprogramações personalizadas, né? Então, assim, a reprogramação, eu sempre falo aqui no Instagram também, né? Acho que vocês já devem ter ouvido. A reprogramação é algo assim que é muito bom, porque geralmente eu passo algumas reprogramações, né, para vocês fazerem também, que são mais genéricas, e ainda assim funcionam, porque eu aplico muito aqui em casa, sabe? É muito bom. Reprogramação é algo que eu faço o tempo todo aqui com as crianças, sabe? E funciona muito bem. É claro que muitas vezes, né, a gente faz essas reprogramações mais genéricas e os efeitos às vezes são, digamos assim, paliativos, porque depois ele pode ser que volte novamente, né? Por isso que o importante mesmo é a gente investigar na origem, entender qual é a questão, porque cada história é uma história diferente, cada contexto vai contar uma história diferente, né? Então isso faz toda a diferença, porque quando a gente entende o contexto específico de cada família, isso faz a diferença, por quê? Porque a criança, ela consegue reagir melhor quando ela recebe informações coerentes. Então, informações coerentes, elas fazem com que a criança responda melhor a essas reprogramações, sabe? Então, isso é muito importante. Então, além da investigação, além do mapa, né, que a gente vai ter ali um panorama, né, digamos, para saber qual que é a questão, né, que está acontecendo ali com a criança, tudo, né? Então, eu também trabalho com as reprogramações, que são muito interessantes, né? E também eu faço receita floral, né, no caso que você consegue manipular depois. Essa receita, você também recebe uma receita, assim, personalizada. Assim como a reprogramação é personalizada, a receita também é personalizada, porque eu vou entender o seu contexto, a sua história, para eu conseguir fazer uma receita específica para a sua necessidade, e não só sua, né? Geralmente eu faço para a mãe e para o filho juntos, porque é importante essa conexão, né, do tratamento floral com a mãe e a criança. Porque como existe essa relação, né? Então a gente precisa tratar juntos, porque assim o resultado é muito mais eficiente. Então, além dos exercícios terapêuticos também, né, que a gente trabalha de acordo com a necessidade. Então, cada acompanhamento, né, ele é específico, ele é desenhado de acordo com a sua necessidade. Por isso que a primeira investigação é a mais importante, que é onde eu consigo entender, né, como isso como toda a sua maior necessidade, né, para que eu possa, a partir dela, desenhar ali o seu atendimento, né, e fazer de acordo com a sua necessidade, né. E é claro que, assim, eu estou aqui falando alguns minutos já, né, explicando, mas é claro que, como é difícil para a gente anotar tudo, né, eu sei que é muita coisa para anotar, eu preparei, né, aqui para você que está assistindo a live, né, e para você que vai ver depois gravada também, eu preparei um guia com as 5 perguntas, né, para que você entenda melhor os comportamentos do seu filho, né, e consiga, assim, já ter, assim, uma clareza, para entender um pouquinho. É claro que não é igual um atendimento, né, porque no atendimento eu vou direcionar, eu vou nortear ali a sua questão específica, né, porém, esse guia é algo assim que já tem ali para que você consiga refletir. Ele é curto, ele não é uma coisa muito extensa, tá? Então é algo assim que não vai ser cansativo nem nada. Você consegue pegar ali um caderno, uma caneta e um caderno para você, de repente você vai lendo, né? Você vai anotando, vai fazendo as suas reflexões e ali você consegue entender, né? E já uma pequena clareza do que pode estar, assim, qual pode ser a raiz das questões que o seu filho está apresentando. Então isso é bem legal. Eu preparei, né? Eu vou entregar para você de forma gratuita. Então, assim que eu terminar essa live aqui, né, eu vou pedir para que você comente aqui embaixo, né, a palavra história, porque aí eu vou te enviar, né, o link do meu material gratuito para que você consiga fazer gratuitamente essa reflexão. Eu acredito que vai ajudar muito, né, porque vai ser bem interessante. Boa tarde, Dani, tudo bem? Vai ser, assim, muito legal, né, porque é uma forma já de você, em casa mesmo, né, fazer essa análise, assim, para você entender. Porque muitas vezes as pessoas não param para analisar muito a gestação dela, né, quando ela estava, né, gestando essa criança que de repente possa ter, assim, um comportamento um pouco, digamos assim, pera lá, me fugiu a palavra agora, disfuncional, apareceu a palavra, disfuncional, né. Então, quando a criança tem esse comportamento disfuncional, muitas vezes a mãe, ela vai direto no comportamento, né, e ela não quer entender o que está por trás. Então, muitas vezes é importante, porque quando ela começa a fazer essa reflexão ali, né, ela começa a entender, olha, eu vivi isso, né, realmente isso pode ter influenciado, né, não que seja, porque como eu falei, não é como se fosse um atendimento, mas vai dar para você ter uma clareza, né. Então,
Essa é a minha intenção. Eu já tinha falado, né, nos stories anteriores sobre esse material que eu iria preparar. E eu falei que essa semana ainda eu iria disponibilizar. Então, eu decidi fazer essa live, né, para explicar um pouquinho como que ele iria funcionar, porque eu acho que traria uma clareza a mais para você, né? Mas aí, se você quiser, então você vai comentar para mim aqui embaixo a palavra história, e assim que eu terminar a live, né, que eu vou colocar ela aqui no meu feed, aí você pode comentar que eu vou te enviar o material, então você pode me mandar mensagem no direct também, que eu te mando, pode ser com a palavra história também, né? E eu também queria deixar, assim, já assim, avisar, né, na verdade, que além desse trabalho, né, que eu já faço tudo, né, eu também, apesar de eu atender individualmente, né, para você que precisa, de repente, de um atendimento mais personalizado, para poder entender mesmo ali o contexto, o histórico ali da sua história, do seu filho, que talvez possa estar apresentando algum comportamento disfuncional, né, eu também, né, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, algumas famílias precisam, às vezes, de um tratamento mais, assim, acessível, né. Então, eu também estou com um projeto novo que eu vou, essa semana agora, ainda, ou a semana que vem, eu já vou começar a falar já nos próximos dias para vocês sobre ela, né? Que seria um projeto de tratamento coletivo infantil, onde eu vou tratar, né, sintomas específicos, provavelmente assim, uma vez por semana, cada 15 dias, mas para isso eu também vou falar que depois, né, mais aprofundado, caso você queira também participar do meu grupo no WhatsApp, a minha comunidade, né, que eu também vou compartilhar lá, eu compartilho assim 2 vezes por semana também reflexões para te ajudar, né, nos comportamentos dos seus filhos. E além disso, eu também vou divulgar primeiro lá, né, se caso vocês tiverem interesse desses tratamentos, que são tratamentos assim bem interessantes porque tratam na origem, então isso é muito bom. E o bom é que por ele ser coletivo, ele acaba sendo um valor muito mais acessível, né? E como eu vou tratar por temas, cada tema, né, uma semana ou a cada 15 dias, isso vai ser muito bom, porque você consegue tratar de repente mais de um tema de uma forma muito mais acessível. Então, né, seriam essas as informações que eu queria deixar para vocês. Se alguém de vocês tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui para mim, tá? Seria isso, né, que eu tinha para passar aqui hoje. É uma live mais curta mesmo, né, porque seriam só as informações específicas. Mas eu espero ter sido clara, né, nas minhas explicações. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui para mim agora, eu consigo responder ainda. Bom, eu acho que por enquanto não tem então nenhuma dúvida, né? Mas assim, eu volto logo depois também com novas lives para explicar ali para vocês tudo aquilo que eu for começando a divulgar aqui no meu perfil, né, do Instagram, que eu estou movimentando bastante ele agora, vocês devem ficar lá observando, né? E normalmente eu estou colocando algumas novidades, tá? Então vocês acompanhem lá, acompanhem aí comigo, tá? No meu perfil. E logo eu vou fazer outras lives para trazer mais informações para vocês sobre o tratamento coletivo infantil, entre outros projetos também que eu estou desenvolvendo, ok? Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui agora. Então, até a próxima live e gratidão por você que esteve aqui até agora. Tchau, tchau.